Erga tua voz conosco, tu és tudo. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Declare: Pai, eu amo a sua presença. Pai, eu amo sua presença. Diga o teu sorriso. Teu sorriso é vida em mim. Declare para ele: eu seguro em suas mãos. Confio em ti, confio em ti. Diga para ele: quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Nós queremos prostrar ante a ti, Senhor. Sua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti, confio em ti. Declare: eu quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, toda com tua glória e correr. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, e toda com tua glória e correr. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória. Tua majestade é real. Leva-me mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés, Senhor, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero do meu pecado é tão mais forte. O meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Declare que treme a terra.
da glória, o grande Rei dos reis. Declara que tremenda, ó que tremenda graça, ó que infalível amor. Ele tomou meu lugar, e a minha cruz levou. Senhor, deu sua vida, eu estou liberto em mim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia, nós te celebramos, Rei dos Reis. Declare que traz a ordem, que traz a ordem em meio ao caos, livra do mal, o Rei da glória, governa o mundo com sua justiça, és como o sol, tua face brilha, é Ele, o grande Rei dos reis. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Senhor, por sua vida eu estou. Obrigado, Senhor. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Declare: digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, ele é digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Pelo que fez por mim. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Ele estava sentado no trono, à destra do trono de Deus. O leão, o cordeiro, o filho, o sacerdote, o sacrifício, o seu rosto como o sol, quando na sua força resplandece. Dos seus pés uma mão reluzente, sua voz como o som das águas, na sua coxa está escrito assim: Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quem é esse? Quem é esse? O Senhor dos exércitos.
Cantemos. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os Teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, formado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Convido vocês a se colocarem em pé novamente, consagrando assim a sua vida diante do altar do Senhor. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os Teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, formado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. A bênção do Senhor está sobre mim, sobre todos os meus, o seu favor. Nenhuma maldição chegará ao meu lar. Na minha mesa o pão não faltará. Minha casa será uma casa de oração. Minha casa será uma
uma casa de bênção. Os meus filhos serão adoradores de Deus. Minha casa e eu serviremos a Deus. Minha casa será uma casa de oração. Minha casa será uma casa de bênção. Os meus filhos serão adoradores de Deus. Minha casa e eu serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Nós estamos estudando e meditando neste mês sobre famílias saudáveis. E nesta noite o tema será construindo uma família saudável. Partindo desse texto sobre a família de Abrão e também do seu sobrinho Ló. Gênesis capítulo 13, do verso 5 ao verso 18. Construindo uma família saudável. Gênesis 13, verso 5 ao verso 18. Eu estarei lendo e os irmãos podem acompanhar nas suas Bíblias ou aqui no telão. Diz assim a palavra de Deus a partir do verso 5. Diz assim: Ló, que acompanhava Abrão, ainda era Abrão nesse momento, também possuía rebanhos e tendas. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os fariseus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você, vamos nos separar. Se você for para a esquerda, irei para a direita, se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado para o outro, porque eu a darei a você. Então Abraão mudou o seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Sabe, meus irmãos, uma das questões mais difíceis de lidar na nossa vida é quando há problemas, quando há conflitos na nossa família. Se nós tivermos problemas no nosso trabalho, mas tivermos um lar acolhedor, nós podemos até lidar bem com essa situação. Porque teremos um lar que vai nos acolher, um lar que será um porto seguro para nós. E teremos então prazer em retornar para a nossa casa, retornar para o nosso lar. Mas quando há desentendimento, quando há conflito dentro da nossa casa, nós não teremos esse porto seguro que vai nos acolher, que vai ancorar a nossa alma. Então nós não teremos tanto prazer assim
em retornar para casa depois de um dia de trabalho. Na família de Abraão aqui ainda, e do seu sobrinho Ló, estava acontecendo esse problema, estava acontecendo esse conflito, estava acontecendo esse desentendimento. Deus havia os abençoado grandemente, eles eram muito ricos, eles não passavam necessidade, eram prósperos financeiramente, eles tinham um rebanho muito grandes, mas não tinham pastagens suficiente para os dois, para todo o rebanho deles. E os pastores de ovelhas dos dois estavam tendo problemas, estavam brigando, e isso então afetou a família deles. Eles estavam vivendo em pé de guerra. E o verso 7 fala exatamente dessa desavença que estava havendo entre eles, entre os pastores deles, e entre eles também, entre suas famílias. E o verso 7 fala exatamente desse desentendimento, desse conflito que estava havendo entre suas famílias. E diz assim: por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. E há um detalhe importante aqui nesse texto. Um detalhe que não pode ser descartado, que diz assim: nessa época, os cananeus e os fariseus habitavam aquela terra. E todo mundo então vendo isso. Todo mundo então vendo aquela situação, todo mundo acompanhando aquele conflito, aquela desavença, vendo a situação que havia gerado naquelas famílias. E Abraão então começou a perceber que se ele não tomasse nenhuma providência, uma batalha mais acirrada ia acontecer, ia aumentar. E esse texto então, meus irmãos, vai nos ensinar como que nós podemos, apesar desse conflito, apesar dessa desavença, como que nós podemos então construir uma família saudável? Como que nós podemos então construir uma família saudável? E a primeira lição que esse texto nos apresenta, que esse texto aqui sugere para nós, que nós podemos aprender a partir da experiência, a partir da vida de Abraão, é desejar a qualquer custo ser um pacificador. Mesmo que isso custe a você abrir mão dos seus direitos, ou de alguns dos seus direitos. Os versos 5 ao verso 8, diz assim: Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e de Ló. E nesta época os cananeus, os fariseus habitavam aquela terra. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal nós somos irmãos, nós somos de uma mesma família. Meus irmãos, o problema geralmente não é o problema em si, mas o coração das pessoas. O cerne do problema não está no fato em si, mas o cerne do problema está naquilo que está dentro do coração das pessoas. E o grande problema aqui, na verdade, e o grande problema em nós também, é que nós somos rápidos demais para descobrir o problema, mas o problema no coração ou na vida da outra pessoa. Mas temos a mesma dificuldade de descobrir o problema no nosso coração, na nossa vida. Você vê isso claramente numa discussão. Pode ser uma discussão no trabalho, pode ser uma discussão numa família. Imediatamente nós detectamos o problema, mas detectamos o problema na vida da outra pessoa, no coração da outra pessoa. Nós somos rápidos para descobrir o problema, mas descobrir o problema no outro, na vida do outro. Os nossos olhos têm a capacidade de atravessar a barreira do corpo humano e descobrir o problema no coração da outra pessoa, mas não somos tão rápidos para olhar dentro de nós e descobrir o problema no nosso coração, na nossa alma, no nosso interior. Nós não temos essa mesma rapidez ou essa mesma capacidade. Nós temos a rapidez e a capacidade para olhar dentro do coração do outro, mas não dentro do nosso coração. E era isso que estava acontecendo ali. O problema ali não era uma questão de disputa de terra, não era uma questão de disputa de rebanho, não era uma questão dos pastores, mas o problema ali era que o coração de Ló desejava. Ele queria mais riquezas,
Ele queria mais realizações das coisas do mundo para alimentar o seu desejo. E isso fica muito claro na maneira que ele vai tomando as suas decisões. Por isso, a questão dos seus empregados, ou dos seus pastores, era grande, porque cada um queria levar vantagem também. E essa questão do coração de Ló atingiu também o coração dos seus pastores, dos seus liderados. E os seus pastores, os seus empregados também começaram a brigar entre eles. E o pior, meus irmãos, é que tudo aquilo que estava acontecendo, e todo mundo das terras vizinhas estavam vendo. Era o povo de Deus brigando. E o comentário talvez fosse: olha, esses dois podres de rico estão brigando por pastos. E todas as vezes que um cristão ou os cristãos entram em conflitos um com o outro, nós envergonhamos o nome de Cristo nessa terra, da mesma forma que todas as vezes que um casal cristão entra em conflitos, em altos gritos, também envergonha o nome de Jesus, porque as pessoas veem, os vizinhos veem, e certamente eles comentam: olha aí os crentes, como que brigam, como que falam alto, como que fazem tanta vergonha. E infelizmente hoje a igreja evangélica perdeu muita credibilidade por conta disso também. E eu não estou falando de Congresso Brasileiro, mas de pessoas comuns, porque sem amor nós denegrimos a imagem de Cristo, mas o contrário também produz um efeito produtivo, porque o amor entre os irmãos, a unidade entre os casais também perfumam o bom nome de Cristo. Você vê isso na Bíblia também, a unidade dos casais exala um bom perfume de Cristo no meio em que vive também. O amor entre casais, o bom relacionamento também faz um efeito produtivo também. Jesus falou sobre que o amor entre nós também ajuda a pregar o Evangelho. Se tiverem amor, Jesus disse lá em João 13, se tiverem amor uns pelos outros, saberão todos que vocês são os meus discípulos. Então, quando se vive bem na família, quando se vive bem nos relacionamentos, quando se vive bem uma unidade familiar também, você está pregando com a sua vida o Evangelho de Cristo. Afinal de contas, muitos dizem, eu creio nisso, que você é a Bíblia que muitos vão ler. E o que Jesus está dizendo aqui nesse texto também, é que se aprendermos o valor da unidade, que o próprio Deus vive, e aplicarmos essa unidade, esse valor à nossa vida pessoal, ao nosso relacionamento conjugal, ao nosso relacionamento familiar, e aprendemos que as pessoas são mais importantes que as coisas, e entendemos isso, e sermos pacificadores a qualquer custo, mesmo que seja necessário abrir mão de alguns necessidades nossas, nós vamos então exalando o bom nome de Cristo no meio que nós vivemos. E quando por causa dessa unidade, meus irmãos, nós abrimos mão desses direitos nossos, nós damos bom testemunho de Cristo no meio que nós vivemos. E dessa forma que nós pregamos o Evangelho também, e perfumamos essa terra com um bom perfume de Cristo. Mas quando nós não somos capazes de abrir mão dos nossos direitos, nós começamos então a agir dentro desse senso comum, dentro daquilo que se acha que é o senso comum. Então, às vezes, nós denegrimos a imagem de Cristo, nós envergonhamos. E olha só o que a Bíblia diz quando o crente começa a agir assim, de acordo com aquilo que se acha que é o senso comum, aquilo que se acha. Lá em Tiago capítulo 3, a Bíblia diz o seguinte, sobre essa sabedoria que se diz que é o senso comum, mas que não é sabedoria que vem dos céus. Tiago 3, verso 13 diz assim, 13 ao 18, diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre pelo seu bom procedimento, mediante as obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, bons frutos, e imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Então, quando nós somos conduzidos pela sabedoria humana, a tendência que nós temos é agir
pela desavença. E era isso que estava acontecendo ali entre Abraão e Ló. E por isso a atitude de Abraão foi agir para ser um pacificador. Ele abriu mão de seus direitos e deixou então Ló escolher. Lá em Provérbios capítulo 17 diz assim: começaram uma discussão, é como abrir uma brecha num dique. Por isso resolva a questão antes que surja a contenda. Sabe, meu irmão, então se você está vivendo algum tipo de conflito na sua casa, algum tipo de desavença na sua casa, seja o primeiro a buscar a paz. Seja o primeiro a ser um pacificador. Mesmo que isso significa você perder algum direito. Porque mesmo que, enquanto essa paz não chega, você está exalando o bom perfume de Cristo às pessoas que estão vendo esse conflito. Então seja o primeiro a buscar a paz e ser um pacificador. Esse é o primeiro valor que nós encontramos aqui para construir uma família saudável. Se você quer ter uma família saudável, seja um pacificador. Mas também, se você quer construir uma família saudável, de acordo com a experiência aqui de Abraão, tome as decisões marcadas pela fé e não apenas pela aparência. Olha só os versos 10 a 13, diz assim: olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. A decisão que Abraão tomou foi por causa do temor e a fé que ele tinha em Deus. Não foi por aquilo que ele estava vendo, foi tão somente pelo temor e pela fé que ele tinha no Senhor. Muitos de nós, meus irmãos, nós somos tentados a tomar decisões na nossa vida, à semelhança de Ló, por aquilo que nós estamos vendo, por aquilo que nós estamos olhando, por aquilo que nós estamos enxergando, e não pela fé. Tomar decisões pela fé é saber que Deus está conosco o tempo todo, o tempo todo. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala sobre isso lá em 2 Coríntios, que nós vivemos pela fé, e não por aquilo que nós vemos. Fé, segundo o escritor Hebreus, capítulo 11, é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. É saber que mesmo que nós não vemos, mesmo que nós não sentimos, mesmo que nós não percebemos nada, Deus está ao nosso lado o tempo todo. Eu tenho dito aqui, vale a pena repetir, que quando nós estamos numa celebração, quando nós estamos num culto, às vezes nós falamos assim: olha, eu não senti a presença de Deus, como se a presença de Deus dependesse do nosso sentimento. Deus está ao nosso lado e pronto. Isso também é fé. Ele está aqui e pronto. Isso é fé. Então não depende do meu sentimento, não depende da minha percepção, depende da fé. Deus está aqui, Deus está ao nosso lado. Então isso é fé, é colocar os valores do reino de Deus em primeiro lugar. E quando nós colocamos os valores do reino de Deus em primeiro lugar, nós não precisamos ficar preocupados com o nosso futuro, porque Deus cuida de nós o tempo todo. Por isso não importava a escolha de Ló. Abraão sabia que Deus estaria com ele, estaria guiando a sua vida. Então tanto faz se Ló ia para a direita, se Ló ia para a esquerda, para Abraão não importava isso. Abraão sabia que Deus estaria com ele, para o lado que ele fosse. Porque a bênção para Abraão, meus irmãos, e a bênção que Abraão buscava, não era a bênção da terra, mas era a bênção de Deus Todo-Poderoso. Ele não queria saber da terra, ele queria saber da presença de Deus. E é isso que precisamos buscar também. Enquanto Abraão então tomou a decisão pela fé, Ló tomou a decisão que aparentemente era a mais sensata. E talvez fosse a decisão que eu e você tomaríamos também. Ló olhou a terra, olhou onde havia água,
olhou onde havia um gramado melhor, porque ele tinha ovelhas e precisava de um gramado bom. A outra terra que sobrou tinha menos água, tinha menos grama. Outra coisa, na rota daquele vale do Rio Jordão, onde Ló foi, existiam cidades. E aos olhos humanos, essa escolha de Ló era a melhor escolha. Mas não era a melhor escolha, porque essa escolha não estava pautada nos valores de Deus. Então não era a melhor escolha. E quantas vezes nós tomamos decisões nas nossas vidas também, fazendo exatamente da mesma forma que Ló fez, sem perguntar qual é a vontade de Deus. Tomamos decisões porque aos olhos humanos parece a melhor escolha, olhando aquilo que os nossos olhos enxergam. Agora, quando aprendemos, meus irmãos, a viver os valores do reino de Deus, os valores de Deus, nós passamos então a tomar decisões marcadas pela fé e não marcadas pela aparência. E essas decisões podem não ser as mais sensatas aos olhos humanos, mas são as mais sensatas aos olhos de Deus, porque são marcadas pela fé. Porque elas trazem no seu bojo as bênçãos de um Deus todo-poderoso. Porque elas estão nelas os valores do reino. Você está me entendendo? Meus irmãos, nós não temos condições de antever o que vai acontecer em função dessas decisões. Por isso, tomar decisões marcadas pela fé sempre será o melhor caminho, porque elas vêm com a marca de um Deus todo-poderoso. Ló tomou a decisão pelo que seus olhos viam, sem considerar os valores de Deus, e foi para perto de Sodoma. Você pode ler a história. Ele armou o seu acampamento perto de Sodoma, e quando Sodoma foi destruída, ele teve que sair correndo ali de Sodoma, pegar sua família, sem levar nada, somente com a roupa do corpo. Então aquilo que parecia ganho, terminou em perda. Não levou nada, perdeu tudo. Porque quando nós agimos assim, olhando aquilo que os nossos olhos parece que vão ganhar, sem considerar os valores do reino, nós perdemos. Nós perdemos. Agora com Abraão nós aprendemos a tomar decisões marcadas pela fé e não pela aparência. Nós começamos a ganhar. E essa é a palavra de Jesus também, lá em Mateus capítulo 6, Fabiano falou desse texto hoje aqui. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Meu irmão, isso vale para toda a sua vida. Isso vale para o seu trabalho. Isso vale quando você vai comprar alguma coisa. Isso vale quando você tem que vender alguma coisa. Isso vale quando você tem que mudar de emprego. Isso vale também para a sua empresa. Isso vale para toda a sua vida. Isso vale para os seus estudos. Tome as decisões marcadas pela fé e não por aquilo que você está enxergando. Então você quer construir uma família saudável? Tome essas decisões marcadas pela fé e não por aquilo que você enxerga. É assim que nós construímos uma família saudável. É nessa caminhada. Mas também uma terceira lição aqui que Abraão nos leva a aprender aqui nesse texto. Se você quer construir uma família saudável, permita que Deus faça escolhas por você. Quando nós agimos pela fé, nós começamos a viver na dinâmica de um Deus todo-poderoso. Um Deus que vai intervir na nossa vida. E quando nós tomamos essas decisões marcadas pela fé, Deus começa então a fazer escolhas por nós. E olha só a escolha que Deus fez aqui para Abraão. Versos 14 a 17, diz assim: Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência.
percorra essa terra do alto a baixo, de um lado para o outro, porque eu darei a você. Depois que Ló partiu, depois que eles se separaram, Abraão teve outro encontro com Deus. E nesse encontro, então, Deus vai revelar o contraste que sempre acontece quando nós deixamos Deus fazer escolhas por nós. Quando nós damos essa oportunidade, quando nós entregamos essa questão para Deus, porque nós não sabemos fazer escolha. E aqui então Deus chama Abraão e diz: olha, Abraão, sendo que você optou em tomar decisões marcadas pela fé, eu vou mostrar agora o que eu tenho para você, o que eu vou dar para você. O senso comum sempre vai nos dizer, meus irmãos, que aquilo que o mundo tem para nos dar, mas o senso de Deus sempre é diferente, sempre vai nos dizer aquilo que Deus tem para nos dar. Deus tem muito mais. A Bíblia diz lá em Efésios que Deus tem abundantemente mais, além daquilo que nós pedimos, além daquilo que nós pensamos, segundo o propósito de Deus que opera em nós. Não é isso que a Bíblia diz? É Deus intervindo, é Deus agindo, é Deus operando. Mas quando nós fazemos essas escolhas marcadas pela fé, então Deus vai intervir na nossa vida, Deus vai intervir na sua casa, Deus vai intervir na sua geladeira, Deus vai intervir no seu trabalho, Deus vai intervir na sua empresa, Deus vai intervir lá no seu casamento, na sua família, Deus vai intervir na sua faculdade, nos seus estudos, Deus vai intervir no seu relacionamento, Deus vai intervir na sua vida como um todo, no seu emprego. Deus vai intervindo, meu irmão. Deus vai intervindo, minha irmã. Deus vai intervir no seu relacionamento com os seus filhos. Está me entendendo onde Deus vai intervindo? Naquilo que você precisa. No que você precisa da intervenção de Deus? É ali que Deus vai intervir. Onde você está precisando dessa intervenção de um Deus poderoso, é ali que Deus vai fazer. Deus vai intervir porque Deus é bom, e a sua misericórdia, diz a Bíblia, permanece para todos sempre. Quando você decide tomar decisões marcadas pela fé, você vai ver as portas fechadas se abrindo, você vai ver aquele filho afastado retornando, você vai ver aquele casamento derrubado se reerguendo, você vai ver aquela família desestruturada se alicerçando, você vai ver aquele filho viciado se recuperando, você vai ver aquele filho que não quer nada com a vida, tomando um rumo na vida, porque Deus está fazendo escolhas por você, é Deus fazendo escolhas. Porque quando Deus faz escolhas, meus irmãos, Ele está mostrando aquilo que nós não podemos fazer. Foi isso que Deus fez com Abraão. Deus chamou Abraão e disse: olha, Abraão, olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o leste, olhe para o oeste, toda essa terra que você está vendo, eu vou dar a você. A sua descendência será tão numerosa como o pó da terra. Se você puder contar os pó da terra, assim será a sua descendência. São essas coisas que Deus faz quando nós andamos com Ele, passo a passo, lado a lado. Aí você consegue então ver a diferença entre as escolhas de Abraão e a de Ló. E quando Deus dá, ninguém tira. A maior bênção, meus irmãos, de caminhar pela vida é deixar Deus fazer escolhas por nós. E viver debaixo da bênção de Deus, debaixo da graça de Deus. E a maior bênção que você pode deixar para os seus filhos não é um pedaço de terra, não é um pouco de dinheiro, não é a casa, mas a maior bênção que você pode deixar para os seus filhos é ensinar os seus filhos a andar debaixo da graça de Deus, de um Deus todo-poderoso. É ensiná-los a fazer as escolhas também segundo a vontade de Deus. Mas você não aprende isso também lendo o livro, mas você aprende isso andando com Deus também. Sabe, meus irmãos, nós precisamos aprender isso também na nossa vida, andar com Deus todo-poderoso. Porque às vezes nós tomamos essas decisões erradas na nossa vida também. Nós precisamos deixar Deus tomar essas decisões por nós, tomar essas decisões pelas nossas vidas também. Mas uma terceira lição, outra lição aqui que nós aprendemos aqui, se nós queremos construir uma família saudável, está aqui no verso 18: construa na sua casa um altar de adoração ao Deus Todo-Poderoso.
construa na sua casa um altar de adoração ao Deus Todo-Poderoso. Vamos ler juntos o verso 18? Então, isso, final. Onde construiu um altar dedicado ao Senhor. O texto termina onde tudo começou. Quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, ele foi para Canaã. Ele chegou a Hebrom, perto dos cavalos de Manre, onde ele buscava o Senhor. E depois de ele andar por toda essa terra, ele volta para o mesmo lugar. E ali ele constrói um altar dedicado ao Senhor. Quando ele chegou, ele construiu o primeiro altar. E agora ele volta e constrói esse segundo altar. O primeiro altar foi o altar da busca. Agora esse segundo altar foi o altar da adoração. No primeiro altar ele buscou. Agora nesse segundo altar ele já encontrou. O primeiro altar de adoração, meus irmãos, que nós vamos construir é na nossa casa. É ali que começa o altar da adoração. É ali na sua casa que a sua família, que seus filhos precisam ver você adorando a Deus. É ali que seus filhos precisam ver você lendo a Bíblia. É ali que seus filhos precisam ver, nossos filhos precisam ver nós, os pais, orando. É ali que nós precisamos erguer um altar de adoração. Agora, se seu altar de adoração é apenas aqui, no culto coletivo, alguma coisa muito errada com a sua adoração. Eu sinto muito falar, mas alguma coisa muito errada com a sua adoração. Qual tem sido o ritmo da sua adoração a Deus? Quando estamos vivendo, meus irmãos, um momento de crise, normalmente a nossa fé está sendo testada. Os nossos valores estão sendo testados. Então nós precisamos construir sempre esse altar de adoração na nossa casa. E quando nós decidimos construir esse altar de adoração a Deus em nossa casa, Deus se manifesta de uma forma extraordinária. Isso aconteceu com o profeta Elias, você lembra desse episódio? Ele fez um altar, e veio o fogo do céu e consumiu aquele altar. E o povo que estava ali vendo tudo aquilo acontecer, eles tiveram um temor tão grande a Deus, que todo aquele povo começou a dizer: só o Senhor é Deus em Israel. E é isso que acontece também na nossa casa, quando nós construímos um altar de adoração na nossa casa. As pessoas da nossa casa também começam a adorar a Deus. Tudo isso é possível. E tudo isso foi possível lá em Elias, porque Elias fez um altar de adoração ao Deus Todo-Poderoso. E quando você faz esse altar também na sua casa, Deus começa a se manifestar. E seus filhos vão ver coisas extraordinárias da parte de Deus acontecer na sua vida e na sua casa. E Deus se manifesta poderosamente na sua vida, na vida dos seus filhos, no seu casamento e na sua família. Então construa esse altar de adoração na sua casa. Começa por você, faça na sua casa. Agora eu gostaria que você olhasse para a sua vida pessoal. Olhasse também para a sua família. Como está a sua vida? Como está a sua família? Agora, como você gostaria que a sua família estivesse? Eu quero dizer em nome de Jesus, que a sua família pode ser melhor, pode ser saudável, pode ser feliz, pode ser bela. Agora, como que estão as suas decisões? Como que você decide as coisas? As suas decisões têm sido iguais às de Ló? Ou olhando as coisas pela aparência, olhando as coisas que apenas que os seus olhos enxergam, tomando as decisões apenas como seus olhos enxergam, pelo senso comum? Ou louvado seja Deus como as de Abraão, tomando as decisões marcadas pela fé. Eu gostaria de desafiar você hoje para dar um passo de fé, um passo de coragem, a tomar as decisões diferentes a partir de hoje. Olhar para a sua família e se colocar o primeiro, se houver algum conflito, a ser o primeiro a ser um pacificador na sua casa. Parar de tomar decisões marcadas pela aparência, mas começar a tomar as decisões a partir de agora marcadas pela fé. Deixar Deus tomar decisões por você. E por fim, construir um altar de adoração na sua casa. Fazer isso na sua vida e fazer isso na sua casa. A sua família sim pode ser saudável. Depende dos valores que você começar a construir na sua casa, construir na sua família.
E que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família. A sua família pode ser saudável, a sua família pode ser melhor, a sua família pode sim ser uma família bela. Depende dos valores que você construir na sua casa. Depende do jeito que você construir. Que Deus então aplique, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe as nossas vidas. Quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos cantar essa canção. Eu gostaria de orar por você nesta noite, mas gostaria de orar pelas famílias. Se você está com a sua família aqui, marido, mulher e filhos, eu gostaria de orar por você, pelas famílias. Enquanto nós estivermos cantando essa canção, eu gostaria que, se você pudesse, se você quiser colocar a sua família diante de Deus nesta noite mais uma vez, eu gostaria de se juntar a mim nesse momento de oração. Essa canção que nós vamos cantar fala sobre a família. E se você quiser que eu ore pela sua família, vem com sua família aqui. Venha com a sua família aqui. Venha o marido, venha a mulher. Se os filhos estiverem aqui também, e se puder vir junto, venha também. Se você estiver na galeria, você pode chegar aqui próximo, aqui ali na frente, tá bom? Enquanto estivermos cantando, venha com a sua família, marido, mulher, e se tiver os filhos também, venha com os filhos também. Vamos juntar aqui nesse momento de oração, enquanto nós cantamos esta canção. Meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Mais uma vez quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti.
abençoada, minha descendência frutificará a tua presença. Com o bom perfume, teus filhos virão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome mais uma vez. Deus, muito obrigado. Obrigado por esta noite, ó Deus. Obrigado pela Tua palavra. Uma palavra, Deus, que falou aos nossos corações. Uma palavra, Deus, que nos exorta sobre viver como família, sobre construir uma família saudável. Uma palavra, Deus, que o Teu povo que viveu no passado, dos Teus servos, ó Deus, que viveram no passado, ó Deus, mas que traz uma palavra tão próxima a cada um de nós, de como nós podemos viver ainda hoje como família, de construir uma família pautada nos valores celestiais. E ajuda-nos, ó Deus, a viver esses princípios, ó Deus, bíblicos e aplicáveis ao nosso dia, à nossa família. Deus abençoe cada família que está aqui, ó Deus, cada casal, cada família, ó Deus, e que possamos de fato, ó Deus, experimentar cada dia, ó Deus, esses princípios. Aquelas famílias, ó Deus, que estão vivendo conflitos, estão vivendo dificuldades, ó Deus, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a superar tudo isso. Algum casal aqui, ó Deus, que está em conflito familiar, conflito conjugal, ó Deus, que possam, ó Deus, ser restaurados no nome de Jesus. Famílias, ó Deus, que estão em dificuldades, ó Deus, de relacionamentos, ó Deus, que também, ó Deus, sejam restaurados no poderoso nome de Jesus nesta noite, ó Pai. Filhos que estão afastados, ó Deus, do convívio, ó Deus, também que sejam resgatados para a glória e honra do Senhor, Pai. Filhos que estão afastados da Tua igreja, filhos que estão afastados do Senhor, ó Deus, traga de volta, Senhor, no nome poderoso de Jesus, ó Pai. Teu Espírito Santo toque nos nossos filhos nesta hora, onde eles estiverem, Pai, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, Deus, vá ao encontro deles, onde eles estão nesta hora, traga-os de volta, e que eles possam ser resgatados pelo poderoso nome de Jesus, porque eles foram criados pelo Senhor e para o Senhor. Eles não pertencem a ninguém a não ser do Senhor, Pai. Tudo aquilo que foram colocados sobre eles, que não seja o Senhor, que caia por terra no nome de Jesus. As nossas famílias pertencem ao Senhor, portanto, ó Deus, seque os nossos filhos, seque as nossas famílias com Teu Espírito Santo, com os Teus anjos, dando proteção, ó Deus. E abençoe nós, os pais, para que sejamos guardiões espirituais dos nossos filhos também, Pai. Dê discernimento e dê sabedoria a todos os pais desta igreja, para que saibamos, ó Deus, conduzir pelo Senhor e com o Senhor os nossos filhos. Deus abençoe os casais desta igreja, abençoe os filhos, ó Deus, dê discernimento aos filhos, ó Pai. Não permita que os nossos filhos, ó Deus, caiam nas armadilhas de Satanás, nas armadilhas mundanas, ó Pai. Deus, seque os nossos filhos com autoridade espiritual, ó Pai. Os filhos que estão nas faculdades, ó Deus, dê discernimento, dê sabedoria a eles, ó Pai. Autoridade espiritual a todos os filhos, no nome poderoso de Jesus. É a nossa oração, ó Pai, que fazemos. E por isso, ó Deus, nós pedimos e oramos no poderoso nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.